Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. No passado, após a fundação do Reino Unificado sob a dinastia Targaryen, a corte em Porto Real vivia sob a influência de uma confraria de sábios tão curiosa quanto aterradora, até que essa fosse suplantada em importância e influência em anos recentes pelos mestres da cidadela, que foram tidos como muito menos importantes até a queda dos dragões, quando a dinastia Baratheon se ergueu a partir das cinzas de um reino em chamas, presumivelmente devido ao enorme e mal disfarçado ódio do novo rei, Robert Baratheon, por tudo que tivesse a ver com os Targaryen, que ele lutara tão ferozmente para exterminar da face da terra. A confraria a qual me refiro é a antiga Guilda dos Alquimistas, cuja data de fundação é desconhecida atualmente, embora se saiba com segurança que precede em muito a fundação da cidadela e, portanto, do próprio reino Targaryen, mas que exerceu uma inegável influência sobre o Westeros de maneira geral, em especial por conta de um segredo que vem guardando de maneira diligente há séculos, o qual discutiremos mais adiante. A guilda também é conhecida nos reinos simplesmente como os Piromantes, ou como a Irmandade dos Piromantes, embora eles próprios se refiram a si mesmos como sábios, sugerindo a todos os não iniciados em sua ordem vastíssimas reservas de conhecimento que supostamente possuem, dentre os quais a fórmula para a transmutação de metais vulgares em ouro puro, algo obviamente muito cobiçado por qualquer ser humano são, e a capacidade de criar seres vivos feitos de pura chama, como aves e predadores de fogo, que poderiam ser muito úteis em combate, caso os sábios fossem de fato capazes de criá-los e de dobrá-los à sua vontade. Após a ascensão dos mestres e a queda da guilda do papel de proeminência nos reinos, os sábios deixaram de lado tais alegações, mas continuaram a deter um conhecimento em especial que era e ainda é inegável em sua eficiência, e que foi o maior responsável pelo alto grau de apreço de que gozaram junto a alguns dos reis dragão do passado. Sua capacidade de produzir o fogo vivo, a volátil e perigosíssima substância inflamável, da qual já falei em um vídeo próprio aqui no canal, que você poderá assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição, para conhecer tudo aquilo que é necessário saber sobre ela. Tal substância está por trás do nome Piromantes, pois disse que o fogo vivo produz o quarto tipo de chama mais quente e devastadora em toda a existência, sendo superado apenas pelo fogo dos dragões, pelos fogos subterrâneos e pelo sol de verão, como afirmam alegremente os próprios alquimistas. O símbolo de sua ordem, naturalmente, evoca tal poder, apresentando uma chama esverdeada de fogo vivo queimando dentro de um pequeno recipiente em forma de cuia, para propósitos de iluminação, algo que os piromantes apresentam quando desejam demonstrar seu poder em pequenas doses, embora não seja algo comum, por ser o fogo vivo não apenas extremamente perigoso, mas também muito caro e difícil em sua produção. Os sábios são os piromantes totalmente formados e treinados, e são auxiliados em seu trabalho por acólitos e aprendizes, que por sua vez aprendem na prática, em seu caminho para se tornarem eles mesmos sábios no futuro. No topo da hierarquia encontra-se um sábio acima de todos os demais, conhecido entre eles como o Grande Mestre da Ordem, ou como o Grande Sábio. Nos dias atuais, após a queda da guilda da posição de favor real, com a queda dos próprios Targaryen, apenas alguns poucos dos antigos sábios ainda restam, com muitos deles tendo sido simplesmente assassinados a sangue frio durante a rebelião, e um pequeno número de acólitos e aprendizes os auxiliam para manter suas atividades, com a perspectiva de se tornarem sábios por seu próprio direito em um tempo oportuno. Os alquimistas se referem ao fogo vivo simplesmente como a substância e nutrem por ela profundo respeito e reverência, afirmando que a substância vive no coração de todo iniciado.
Na realidade, o fato é que o fogo vivo é, nos dias atuais, a única razão pela qual sua guilda não deixou completamente de existir, e por ela ainda conservar alguma relevância, uma sombra da importância que teve no passado, e que ainda representa o grosso de seus ganhos financeiros, em especial através de contratos firmados com a Graça Real, para propósitos especialmente defensivos, mas esse nem sempre foi o caso. Após a morte dos últimos dragões da Casa Real, os Targaryen se puseram a procurar freneticamente por alternativas para a conservação de seu poder e da estabilidade do reino, que havia passado por traumas tão grandes quanto a dança, e ainda tinha diversos focos potenciais de rebelião em todos os cantos. Nesse sentido, o fogo vivo era uma escolha previsível, sendo uma substância capaz de gerar uma chama tal que quase se assemelhava ao fogo dos dragões que agora haviam deixado este mundo. Por esse motivo, os sábios da guilda passaram a gozar de uma nova onda de prestígio junto à família real, e em especial junto a certos reis mais afeitos ao poder devastador do fogo. Durante o reinado de Aegon IV, o Indigno, cujo maior projeto de poder era o de finalmente subjugar Dorne, incorporando o principado aos seus domínios, o monarca ordenou aos seus piromantes que, simplesmente, construíssem para ele dragões. Obviamente, os sábios não possuíam conhecimentos e dons mágicos para trazer as bestas aladas de volta ao mundo dos vivos, e por isso mesmo outra solução foi encontrada: 7 dragões mecânicos sobre rodas. Os gigantescos aparelhos muito se assemelhavam a arietes rolantes em sua base, mas ao invés de contarem com enormes esporões com pontas revestidas em ferro, traziam imensas cabeças metálicas de dragão, ameaçadoras e assustadoras, com aberturas em suas bocas das quais podiam verter jatos de fogo vivo contra os algozes das forças reais. Ou ao menos, esse era o plano. A realidade é que os dragões de ferro dos alquimistas jamais funcionaram como deveriam, talvez por uma questão de construção deficiente, ou talvez pela mera natureza instável da substância. Ninguém sabe ao certo. O fato é que um dos mecanismos simplesmente se incendiou violentamente no meio da mata do rei antes que pudesse sequer ser usado, matando seus operadores instantaneamente, e não demorou muito até que os outros 6 também se incendiassem em meio à mata, devastando uma área considerável na floresta, assassinando os pobres coitados que vinham operando as armas e enterrando de uma vez por todas os planos de Aegon, que pretendia mover os dragões de ferro até a fronteira com Dorne, usando-os para fazer chover o fogo vivo por sobre os dorneses, até que estes se rendessem por puro terror. Durante o reinado do sucessor de Aegon, seu filho Daeron II, Westeros foi acometido pela grande praga da primavera, e para evitar que a doença se espalhasse ainda mais do que já havia se espalhado, a mão de Daeron, Lord Brynden Rivers, ordenou aos piromantes que reunissem os corpos dos mortos da capital dentro do agora vago Fosso dos Dragões, para então queimá-los com o emprego de fogo vivo, na esperança de queimar a praga juntamente com os corpos. Mais tarde, a quando do reinado de Aegon V, o Improvável, os piromantes foram mencionados nos fragmentos do trabalho de Mestre Gildan que sobreviveram às chamas da tragédia em Solar Estival, sugerindo que tanto eles quanto a sua substância tiveram alguma parte no trágico acontecimento. Apesar de tudo isso, foi o reinado de Aerys II o verdadeiro ponto alto da guilda. Sua graça parecia não apenas atraído pela possibilidade de poder representada pelo fogo vivo, mas pela substância em si, demonstrando uma paixão quase tão grande pelo preparado quanto aquela dos próprios piromantes. Por isso, a influência dos sábios na corte cresceu exponencialmente durante seu reinado, com os mestres da guilda visitando a Fortaleza Vermelha com mais frequência do que em qualquer outro momento anterior, e conferenciando com o rei em diversas ocasiões. A fascinação do rei cresceu ainda mais conforme os anos se passavam e sua mente parecia se deteriorar cada vez mais, até atingir um ponto preocupante após seu resgate no contexto do desafio de Valdocaso, em 277 após a conquista. No ano 282, Aerys simplesmente ordenou aos piromantes que usassem de suas habilidades para banir o inverno que se aproximava do continente, e os sábios armaram enormes piras ao longo dos muros da Fortaleza Vermelha, que mantiveram queimando por toda uma volta de lua, naturalmente sem alcançarem o insano objetivo do rei. Contudo, o fogo vivo sempre se mostrou bastante eficiente em outro tipo de propósito, o de incendiar inimigos de Aerys ainda vivos. O rei começou a lançar mão desse método de execução após seu retorno de Valdocaso, e naturalmente cabia aos piromantes armar as piras em que os inimigos do rei seriam assados em fogo vivo até suas mortes.
Ares enviava à pira qualquer pessoa acusada de traição, assassinato ou conspiração contra o trono, fossem tais acusações fortemente embasadas em provas ou não, o que naturalmente começou a preocupar todos na corte, pois ninguém sabia quem seria a próxima vítima da insanidade flamejante do rei. Outro dos planos de Ares, pouco conhecido à época, foi o de ordenar que reservas estratégicas de fogo vivo fossem posicionadas por todo o subsolo da capital, para que, em caso de derrota no contexto da rebelião de Robert, que se iniciara ainda em 282, o rei pudesse ordenar aos seus piromantes que incendiassem toda a cidade, não deixando ao rebelde Robert nada sobre o que governar a não ser escombros, cinzas e ossos carbonizados. Quando a mão do rei, Lord Carlton Shelstead, protestou perante as execuções sumárias e a crueldade de Ares, este ordenou que ele próprio fosse queimado vivo, e então nomeou o sábio Rossart, o grande mestre da guilda, como sua nova mão, supostamente devido à paixão partilhada por ambos os homens pelo fogo. No entanto, apenas uma quinzena após a nomeação, Porto Real caiu, e tanto Ares quanto Rossart foram mortos pela lâmina de Sir Jaime Lannister, que sabia da planejada destruição da capital em caso de derrota, e não permitiria que aquilo acontecesse. Nos dias que se seguiram à morte de Ares, Sir Jaime também caçou e deu cabo dos piromantes Garrigos e Bellis, outros conspiradores a serviço do rei, para que eles próprios não pudessem dar cabo do plano após as mortes do monarca e de sua última mão. Com as mortes destes e de tantos outros sábios durante o saque à capital, a guilda ficou reduzida a uns poucos acólitos e aprendizes em sua maior parte, totalmente inexperientes no trato do fogo vivo e sem o conhecimento necessário para neutralizar e destruir as reservas de Ares, de modo que mesmo após 15 anos desde o final da rebelião, Porto Real ainda contava com diversos esconderijos secretos da substância, que vinham sendo gradualmente redescobertos por acaso, já que os únicos homens que conheciam suas localizações haviam sido mortos na guerra. Sendo assim, a ameaça do fogo vivo ainda paira sobre Porto Real, ainda que a maioria de seus habitantes não saibam disso. Nos dias atuais, a guilda é comandada pelo piromante Halain, e ainda continua a ser apenas uma mera sombra do que foi em seu auge, sob o rei Ares. No entanto, mesmo com todas as suas perdas, eles continuam a deter os conhecimentos para a produção de sua substância, e tal habilidade virá a se mostrar muito útil nos eventos que estão prestes a se desenrolar no contexto da Guerra dos Cinco Reis.